Graça e paz, queridos. Mais um estudo sobre guerra espiritual. Temos falado sobre os ataques espirituais. Hoje eu estou aqui nesta área do nosso parque temático, na Estância Israel, terra da provisão de Deus. Eu estou aqui na subida do Monte Carmelo. Hoje não estou fazendo esse estudo lá de cima. Hoje eu estou aqui na subida do Monte Carmelo, esse lugar tremendo, onde houve aquela batalha entre Elias e os profetas ali de Baal, coordenados pela endemoniada Jezabel. Temos falado sobre os ataques espirituais. A gente precisa conhecer o nosso inimigo, precisamos conhecer os demônios. No último vídeo, recomendo que você que não assistiu, assista, e você que já assistiu, veja novamente aquele vídeo onde eu falo ali dos demônios e a gente traz uma introdução a essa ação, ao conhecimento dessa ação dos demônios, que às vezes a gente não se dá conta, porque vai se tornando tão comum que as pessoas se acostumam. Você sabe que estamos no ano de 2020, o ano daquela pandemia do vírus, daquele vírus. E você sabe que, com o passar do tempo, as pessoas foram se soltando. E chega uma hora que a pessoa acaba se acostumando, E até já foi dito pelas organizações aí mundiais, Organização Mundial de Saúde, que esse vírus vai ficar no meio do povo aí para sempre. Está repreendido, Está repreendido em nome de Jesus essa palavra dele, mas são os estudos que eles têm aí, prevêem isso. E a pessoa vai se acostumar, toma uma vacina, toma aí um comprimidinho, vai se acostumando. Não é diferente com os demônios. Os demônios estão há milhares de anos, Para nós, Talvez há milhões até de anos que eles estão por aí. Estão aqui, todo esse tempo da humanidade, que a humanidade foi estabelecida na Terra, os demônios estão por aí atuando. Então já se acostumou, Já se acostumou com a presença deles. Muitas pessoas nem sentem mais a presença dos demônios. Já está tão acostumado. O demônio já quase que faz parte do dia a dia das pessoas, faz parte da vida das pessoas. É uma coisa terrível, Não podemos jamais nos acostumar com os demônios. Porque a igreja não se acostuma com o demônio. A igreja combate os demônios. E eu quero ler uma palavra aqui que está lá em Atos, a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 16, versículo também 16, tá? Aí nós vamos ler até o versículo de número 20. Vamos lá? Atos 16, 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Deus abençoe aí a sua palavra. Então veja, queridos, o que acontece aqui. Paulo e Silas sofrem um ataque. E você que tem assistido esta série,
se eu perguntar a você que tipo de ataque Paulo e Silas sofreram aqui, qual seria o tipo daqueles que nós temos estudado? O que você acha, hein? Lembra aí? Vamos recordar. Primeiro tipo, prevenção, o ataque preventivo. Segundo tipo, enfrentamento, é um ataque mais direto. Terceiro tipo de ataques do diabo contra a igreja, contra o servo de Deus. Terceiro tipo, negociação. Então, qual desses três tipos aí? Prevenção, enfrentamento ou negociação? O que você acha? Hã? Se você respondeu negociação, você acertou. Você acertou. Então, olhe lá. Aqui está dizendo, logo no versículo 16, que Paulo e Silas estão indo para o lugar de oração. Aí eles encontram uma escrava com um espírito pelo qual predizia o futuro. Então aqui nós vemos uma categoria de espírito. Tá bem claro que é um espírito, espírito maligno, ou espírito imundo, ou demônio. Então o demônio pode ser chamado de demônio, pode ser chamado de espírito maligno, ou pode ser chamado de espírito imundo. E também, se quiser fazer uma forma bem resumida, só chamar de espírito, que é o que Paulo usa aqui, essa forma resumida, né? E é dito aqui que indo para um lugar de oração, encontrou uma escrava que tinha um espírito, pelo qual predizia o futuro. Então aqui está dizendo a categoria do espírito. Era um espírito de adivinhação. Então os demônios, eles têm muitas especialidades, inúmeras especialidades. E eles usam essas especialidades para prender as pessoas, para enganar as pessoas e para atacar as pessoas. Então eles usam dessas especialidades. Tem espíritos que são de sedução, a especialidade é sedução. Quando esse espírito está numa pessoa, num homem, vira extremamente sedutor. Quando ele está numa mulher, ela fica extremamente sedutora, de forma a ser praticamente impossível vencer uma sedução de uma pessoa dessa, quer seja um homem, quer seja uma mulher, que o espírito de sedução esteja operando nele. Então tem muita gente se envolvendo com demônios, achando que se deu bem, que está se envolvendo com uma pessoa extraordinária, de tremenda sedução. É um espírito de sedução. Então tem outras categorias de espírito. Tem espírito de prostituição, né? O espírito de prostituição é parecido com o espírito de sedução, né? Mas o espírito de prostituição vai estar sempre envolvido nos pecados sexuais. Uma coisa sobre espíritos que a gente precisa entender é que o espírito, quando entra numa família, numa casa, o espírito ele vê a casa, a geografia física, aquele território. O espírito ele se localiza. Ele gosta de casa, sabia disso? O espírito gosta de casa. Estamos aqui procurando conhecer os demônios, né? Estamos abrindo para você um entendimento sobre demônio. Talvez você nunca tenha estudado no nível que você está estudando aqui comigo, né? Através das revelações do Espírito Santo de Deus. Então, os espíritos, são os demônios, eles gostam de casa. Nós já vimos nos outros vídeos que eles gostam de comida, de bebida, de certas drogas, né? De relacionamento sexual. As coisas do dia a dia, da vida dos seres humanos, eles gostam. Só que eles gostam de uma forma que afronta a Deus. Que afronta a Deus. Aquela forma errada. Ele leva as pessoas a praticarem isso. E eles gostam de casa. Você não gosta de casa? Chegar na sua casa, você chega, então eles gostam também de chegar na casa deles e tal. Tanto ele faz uma pessoa de casa, de morada na própria pessoa, vida da pessoa, como
a casa uma residência, sabe? Quer seja uma casa, quer seja um lugar, como foi o caso ali do cemitério, né, na vida daquele demoniado gadareno. Então ele faz da casa um lugar. Por isso que você já deve ter ouvido falar em casas mal assombradas. Já ouviu falar? Casa mal assombrada? Ah, isso é lá dos filmes. Não, isso não é dos filmes. Os filmes reproduzem o que existe, o que é falado, o que já existe há milênios. Isso aí sempre existiu, meu querido. Sempre vai existir, quer queiramos, quer você queira acreditar ou não, existem lugares que são assombrados. Existem lugares que nós não usamos muito esse termo assombrado, né? Nós usamos o termo amaldiçoado. Então existem lugares que são amaldiçoados. Tanto casas como territórios. Olha, não passa por aquele lugar, que aquele lugar acontece coisas ruins naquele lugar. Já ouviu falar sobre isso? Não vai naquele lugar, olha, aquela casa acontece umas coisas estranhas, a gente ouve barulho e cai coisa, ouve pessoas andando, ouve correntes sendo arrastadas. Isso aí tem vários lugares assim, gente. Isso existe. Existem lugares como, por exemplo, Triângulo das Bermudas, né? Lugar famoso onde some navios, some aviões, some tudo, né? E não se chegou a uma definição, uma conclusão. Qual é o problema do Triângulo das Bermudas? Os pesquisadores já foram, estudaram. Ah, é por isso, é por causa do vento, é por causa da confluência de não sei o quê, mas não chegaram a definição. E existem outros lugares, por exemplo, lá no Egito, nas pirâmides, as maldições das pirâmides. Então, quando a gente estuda isso, você vai ver aquelas pessoas que entraram nos túmulos para saquear, né? Ou até para pesquisar, e depois foram passando por vários problemas de doença, de acidentes. Isso tudo que eu estou falando, isso não é filme, isso é relato de coisas que realmente aconteceram. Claro que os filmes pegam isso e bota lá aquela pitada de fantasia e faz os filmes e tudo, mas existe. Então, eles gostam de casa, eles gostam de famílias também. Então, eles entram numa casa, porque houve uma legalidade, houve uma abertura. Ele só entra numa pessoa quando há uma legalidade, uma abertura, e assim é numa casa também. E uma vez que ele entra, ele se instala, ele fica naquela família ali. E pega, às vezes em toda a família, às vezes em um ou outro da família, às vezes em apenas um, mas ele fica. E a pessoa vai sofrer com ele, porque vai estar com esse espírito sobre essa pessoa. Lá nos lugares que lidam com os espíritos malignos, eles chamam de cavalo. O espírito chama a pessoa de cavalo, porque ele monta nela, fica montado, né? O cavalo que leva uma pessoa, ele está ali, ele tem um peso nas costas dele, ele não vai para onde ele quer, ele vai para onde quem está conduzindo o cavalo leva. Então, exatamente o que o espírito maligno faz na vida de uma pessoa sem Cristo, sem Deus, e que dá lugar ao diabo. Aí ele faz isso, ele pesa na pessoa, ele conduz, a pessoa faz o que ele quer. Veja essa mulher aqui, essa mulher escrava. O que diz o texto? Que Paulo e Silas estavam passando e encontraram essa mulher escrava, que era uma escrava, e tinha um espírito maligno. Então vejam que essa mulher era escrava duas vezes. Ela era escrava humanamente falando, porque ela tinha os seus senhores ali que exploravam ela, não pagavam nada, não davam nada, ela era escrava. Eles deviam ter comprado ela, né, naquele tempo de escravidão. E ela era escrava de um demônio. Então tinha um demônio que tinha a especialidade de adivinhar e estava sobre ela. Então, ela dava lucro para os senhores dela, porque ela ia lá, adivinhava e os senhores dela cobravam. Você quer uma adivinhação? É tanto. Aí pagava, ela ia lá, adivinhava. Não era ela, era o demônio que estava sobre ela. Ela era um cavalo, ou um aparelho, como eles costumam também chamar as pessoas que estão sob o poder do demônio. Quem olhava para ela via era uma mulher normal.
A pessoa pensa que a pessoa endemoniada, ela vai estar sempre com a mão virada para trás, com os dedos para trás, com a voz estranha, né? Grunhindo, o olho esbugalhado. Não, tá ali normalzinho. E o espírito tá ali. Até porque o espírito, ele quer desempenhar o papel dele, ele quer ficar tranquilo para ele conviver. Ele quer desfrutar do corpo e das coisas da vida humana. Qual é o prazer de um espírito de adivinhação? O prazer do espírito de adivinhação, ele é receber glória. Então ele vai sendo alimentado por aquilo, ele adivinha as coisas. Então as pessoas vêm, as pessoas consultam ele, aí ele diz, as pessoas vão lá e agradecem. Aí algumas dão presentes, não é assim na casa dos espíritos? Aí dão presentes porque adivinhou, porque disse como é que ia ser, fez a previsão. E eles gostam disso. Assim como tem aquele espírito que gosta de outras coisas, gosta de sexo, outros que gostam de roubar, outros que gostam de matar. Todos eles têm uma base, né? A base deles é roubar, matar, destruir. Mas tem as especializações, as ênfases. E o espírito de adivinhação, ele tem essa ênfase de adivinhar. Por isso que Deus vai proibir, lá no livro de Levítico, que é o livro das leis, Deus, o Deus de Israel, o Senhor Yahvé, ele proíbe terminantemente que dentro do povo dele haja quem adivinhe, adivinhação, adivinhadores, adivinhos, entendeu? Então isso é proibido, adivinhos, videntes, isso é proibido por Deus. Mas e quando Deus dá uma revelação? Aí são os profetas que são separados por Deus, isso aí. Agora, adivinhação, adivinhos, é coisas de demônios, coisa de demônio. Então tem que ler o livro de Levítico. Então, na igreja, preste atenção, igreja, querida igreja e amada do Senhor, preste atenção. Existe uma coisa que Deus espera da igreja, chama-se fé. Fé. Então a igreja, ela vive por fé, não é por vista. A igreja não precisa saber o que vai acontecer amanhã, como é que vai ser minha vida, como é que vai ser aquele emprego. Então, se você ficar perseguindo isso, espíritos vão vir, vão te enganar. Você pode ser enganado por espírito. Viva pela fé. Deus quer que a gente viva pela fé. Você não sabe o que vai acontecer, você confia nele. Você confia que ele está guiando os seus passos, você confia que ele está te protegendo, você confia que ele está com você, entendeu? Você não fica esperando sempre uma revelação. Não adianta querer chamar de revelação o que é adivinhação. Não adianta querer trocar os nomes, que não vai enganar. Vem um espírito, traz uma adivinhação, ou uma revelação, e está recebendo um negócio de demônio. Tá? Então preste atenção nisso. Agora, existe a revelação de Deus, sim. Deus levanta um profeta, uma pessoa em profecia. Claro que levanta, né? Ele diz ali no Apocalipse, no livro de Atos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e servos também profetizarão. Entendeu? Então há a profecia. A primeira delas e maior é a palavra de Deus, já está escrita, né? E as outras, Deus vai dar com muito critério. Então Deus tem critério. A pessoa que Deus usa também, Deus tem critério na pessoa que ele vai usar. Deus tem critério, muitos critérios, sabe? O diabo não, é o oba-oba da adivinhação. Então é isso que a igreja precisa ficar atenta. Senão ela fica na mão do diabo, na mão dos demônios, sem querer. Sem querer ficar na mão dos demônios, tá? Não é para não crer em profecia, nada disso. Não é para se fechar para a profecia. Mas não é para se abrir para adivinhação. Tem gente que procura adivinhação. Você não tem que procurar adivinhação. Você tem que ir para Deus e pedir a Ele. É como a palavra que nós recebemos esses dias, está lá no canal Provisão TV, o poder da fé. Caminhe pela fé. Procure no Provisão TV essa mensagem. Caminhe pela fé. Da série Quarta do Poder. Caminhe pela fé. Que aí você vai ver que quando Pedro coloca o pé na água, ele desce o pé, quando o pé vai encostando na água, Deus lança uma ponte do sobrenatural e o pé de Pedro fica firme e ele não afunda, e ele caminha até Jesus. Isso é fé. São coisas
tremendas que para a igreja viver pela fé e não viver por vista. Eu quero saber, fica igual o Tomé, eu tenho que ver, tem que me falar, eu tenho que ouvir, vou ali que ali tem uma adivinhação. Meu filho, não faça isso não. Eu estou te explicando. Existem espíritos especializados em adivinhação. Por isso você vai ver que tem tanta gente aí que adivinha pelas ruas, e vai, faz isso, faz aquilo, e faz mesmo. Ah, tem alguns charlatões? Tem. Mas tem que está com espírito, aquele cigano, aquele que está com espírito de adivinhação, está e vai adivinhar mesmo. Agora, recebeu a adivinhação do espírito, ele te pega em aliança. Você deu um lugar, ele entra. Tá? Esse que é o perigo. Esse é o perigo. Tá? Porque as pessoas vão ficando presas aos demônios. Então, essa moça era uma escrava 2 vezes. Escrava dos demônios, escrava do senhor dela. Mas todo mundo que via ela parecia uma pessoa normal, tá ali andando. E nisso Paulo e Silas está passando ali naquela cidade. E o espírito começa a falar. Olha só, o espírito diz lá no versículo de número 17. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Agora, umas coisas para a gente pensar aqui. O que ela estava fazendo? Estes homens anunciam o caminho da salvação. Era um ataque do nível negociação. Ou seja, eles chegaram no meu território, eles chegaram cheios de unção, cheio do brilho da luz do Senhor Jesus, né? Chegaram ali. E o território era do demônio. Ele estava naquele território. E agora chega Paulo e Silas. Eles sabiam que não podiam enfrentar aquele demônio. Os demônios sabiam que não podiam enfrentar aqueles homens de Deus. Paulo e Silas. O que eles fizeram então? Ataque de negociação. Vamos negociar, vou usar a minha especialidade, que é adivinhação. Adivinho, eles estão pregando o caminho da salvação, vou adivinhando isso para as pessoas. Eles fazem a pregação deles, do caminho da salvação deles, e eu continuo aqui com a minha adivinhação. Cada pessoa que eu promovo a adivinhação, eu prendo elas no mundo espiritual. Eu vou ganhando as minhas almas e Paulo e Silas vai ganhando as almas dele. Afinal de contas, né, tem espaço para todo mundo, né? Mas o final era o quê? O final seria destruir a obra de Paulo e Silas. Que a negociação de Satanás nunca é para que o outro lado se dê bem, né? Mas não há negociação com o diabo. Quando o diabo falou assim para Jesus, né? Se a gente ficar aqui, nesse território, Jesus, não. Paulo e Silas tentou negociar com elogio. Quantas vezes a igreja vai receber elogio, pastor e tal, e vai, para você não tocar, não mexer naquela situação demoníaca. Depois aquela situação vai e te destrói. Não tem negociação. Aí a gente observou esse detalhe? Agora, uma outra coisa interessante é que ela já estava fazendo isso há alguns dias. Por que Paulo e Silas, logo no primeiro dia, não confrontou o diabo? Aí a gente vai perceber uma coisa. Eles tinham ali um propósito e eles estavam realizando aquele propósito, que é o propósito de salvação de vidas. E aquele demônio não era uma prioridade, né? Todos os demônios ali iriam cair, mas Paulo e Silas estavam cumprindo o propósito dele. Foi deixando aquele demônio lá para depois, até que ficou tão incômodo, né? Tão incômodo que foram expulsos. Mas olha só, isso sugere para nós que há tanto demônio, que pode se dar o luxo, Paulo e Silas puderam dar o luxo de deixar aquele demônio para lá e expulsá-los depois. Por quê? Porque olhava para um lado e tinha demônio.
olhava para o lado, para outra pessoa, o demônio. Então, quando se tem muitos, você pode escolher por onde você vai começar. Aí é o que eu digo para vocês. Há mais demônios incorporados do que soltos. Estão por toda parte. As ruas estão infestadas de demônios. As cidades estão infestadas de demônios. As casas estão infestadas de demônios. As igrejas estão infestadas de demônios. Porque se tem um espaço, ele entra e fica. Um de um jeito, outro de outro jeito. Então nós precisamos muito caminhar ainda dentro desse tema, desse assunto. E conhecer, porque eles nos atacam. O tema é ataques espirituais. Então eu preciso saber de onde vem o ataque. Ataque vem de todo enquanto é lado. Ataque vem às vezes com um elogio. Ali um elogio. É a mesma coisa a questão da honra, né? A honra é algo do céu, o diabo vai imitar. Não parecia que era uma honra que eles estavam dando a eles aqui? Então, às vezes, é demônio. Por isso que é importante na honra, sabe qual é o segredo da honra? Você olha assim, tá te honrando, aí você pergunta, você vê, honra teu líder, honra o seu líder, tá honrando você. E o líder acima de você, que é o seu líder, essa pessoa que te honra, que é abaixo de você, honra o líder que está acima de você? Não, não é de Deus. Esse é te dando uma chave para você entender o que é honra. Ah, ela honra o líder de célula, mas honra o pastor? Não, mas honra o líder de célula. Mas tem uma dificuldade de honrar o pastor? Demônio. É pesado, né? É pesado, é pesado. Por isso que eu disse, né? Por isso que eu disse, o Maná, né, e outras igrejas apostólicas e proféticas, não são assim igrejas populares, entendeu? Não são populares, porque é de igreja de confronto, Agora o confronto vem para abençoar, gente. O confronto não vem para maltratar ninguém, vem para abençoar. Uma palavra dessa, por exemplo, a pessoa descobre, puxa, é mesmo, né? Eu não consigo honrar o líder do meu líder. Eu honro o meu líder, mas não consigo honrar o líder. Está errado, vou me consertar. Fecha a porta para o demônio. É assim. Então, se a gente não sabe, a gente nunca melhora, né? E numa família, que eu estava falando ali a respeito de uma família. Então, ele fica numa família, se ele tem uma especialidade ali, toda aquela família, sempre vai ter alguém da família daquele jeito, ou às vezes até a família toda. As pessoas morrem, os demônios ficam, porque eles não morrem, né? Eles ficam. Aí eles entram nos novos membros daquela família. E os novos membros continuam tendo aquela mesma atitude. Então, aquela mesma especialidade do demônio. Se é com relação à questão de moralidade, vai ser. Se é com relação à questão de vida bagunçada, vai ser. De vida de miséria, vai ser. Até de especialidade como essas de adivinhação, né? De ter esses talentos, vai ser. Enfim. E por quê? O demônio, ele gosta de casa fixa e de família. Então ele vai ficando na casa, vai ficando na família. Por isso que uma libertação, ela tem que ser muito profunda numa libertação assim, que envolva libertar a casa, libertar a família, procurar ver aonde foi a porta que foi aberta, né? Toda a família se converter a Jesus, toda a família se batizar e se já for convertido, já for batizado e tiver os sintomas, tem que entrar no processo de libertação. Tem que entrar no processo de libertação. Não adianta ficar mostrando a carteira e o diabo fazendo a festa. Não. Tem que mostrar a carteirinha e tem que mostrar a vida liberta. Se está acontecendo as mesmas coisas, então não houve a libertação. Houve batismo, houve tudo, mas não houve a libertação. E a gente, na guerra espiritual, a gente trabalha com a coisa prática. A gente não trabalha com teoria. A gente trabalha com a coisa prática. Tá bom, queridos? Deus te abençoe grandemente por mais este estudo. Depois nós vamos voltar ainda nesse assunto aqui. Esse assunto é grande, é extenso, né? Desse espírito de adivinhação. Vamos retornar a ele ainda, tá? E com isso a gente vai tirando lições para a nossa vida e para a nossa obra de evangelização. Vem aí a casa de libertação. Então,
Você que vai ser um libertador da Casa de Libertação, já está recebendo conteúdo aí, já está sendo treinado antecipadamente, não teve nem o seminário ainda, hein? Você já está sendo treinado, porque a batalha não é pequena não, tá bom? Deus te abençoe e eu profetizo bênçãos e libertação para sua casa, para sua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Shalom. Até o próximo encontro.